Pai do Senhor, irmãos, vamos a mais uma semana de estudos, ver o que a gente consegue complementar, né, o que até agora nós estudamos. Nós vamos parar numa semana dessa daí para fazer um resumo de todos os capítulos, né, para ver o que nós conseguimos assimilar, tá bom? Então, mas hoje não. Hoje nós vamos dar continuidade ao que nós começamos a falar na semana passada, né? Nós falamos um pouco sobre viver pelas obras, como os Gálatas viviam, né? Falamos também em viver pela fé da forma com que o apóstolo Paulo vinha ensinando aos judeus. Mencionamos também a forma com que o patriarca Abraão viveu toda a sua longa vida. Amém? E com que tamanha fé Abraão andou diante da presença do Deus Todo-Poderoso, e como tudo lhe foi imputado por justiça, ou aceito por Deus, né? Diferentemente do que andavam os Gálatas. É onde o próprio Jesus e os apóstolos tentam mostrar a eles onde eles estavam errando. Entendeu? É onde vem toda aquela condução de Cristo, mostrando o Evangelho para eles. Depois vem o apóstolo Paulo e os apóstolos também, mostrando o que é viver por fé e onde é que estava a salvação. Não estaria nas obras, mas sim pela fé em Cristo Jesus, que é o suficiente. Então é o que eles vinham ensinando. Esse é o resumo do capítulo passado que nós estudamos, tá bom? Vivemos que eles tinham que viver por fé e não por obras, e houve uma comparação com a vida de Abraão, porque eles diziam ser filho de Abraão. Amém? Então observem bem, mas a explicação nos versículos 11 e 12 de Gálatas. Vamos ver essa explicação que Paulo dá em versículo 11 e 12 de Gálatas. Ele diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. 12. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Paulo estava ali ensinando e mostrando para eles, né, dando essa explicação para eles, a forma com que eles deveriam andar, né? E ele continua, nos versículos 23, 24 e 25, ele diz o seguinte, 23, 24 e 25, mas antes que viesse a fé, estávamos sob tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados no aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Em outras palavras, numa versão atual, esse versículo de 26, Paulo vai dizer assim, pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Amém? Então, Paulo mostra aos Gálatas que eles poderiam ser descendentes de Abraão. Sim, como eles estavam falando, somos filhos, temos como pai Abraão. Eles poderiam ser filhos de Abraão. Paulo mostra isso para eles. Mas para que isso pudesse acontecer na vida deles, eles tinham que colocar Jesus em primeiro lugar, coisa que eles não estavam fazendo, né? E
Eu queria falar um pouco sobre isso, sobre ser ou não ser filho de Deus. O que acontece? Às vezes uma pessoa diz pra gente assim: eu também sou filho de Deus. Ele diz isso porque não tem compromisso, não tem compreensão do que é ser filho. Porque se ele soubesse o que é ser filho, né, ele talvez nem diria isso. Porque se Deus é pai, ele teria que saber como agir, né, como filho. Vamos lá. O que é ser filho? Na minha opinião, ser filho é aquele que está junto, aquele que participa. Filho é aquele que compreende, é aquele que entende, é aquele que perdoa, que ama, que conhece o pai, que respeita o pai, né? Que depende do pai. Muitas pessoas não dependem de Jesus, levam com sua própria força, né? Aquele que reconhece o pai. E tudo isso, gente, em tempo integral. E a pessoa diz: eu também sou filho de Deus. Não é filho de Deus, é criatura. Foi criado por Deus, é uma criatura. João 1, versículo 12, vai dizer o seguinte nesse assunto. João 1, versículo 12. Mas todos aqueles quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós que entregamos nossa vida para Cristo, nós os crentes, somos considerados e somos filhos de Deus, porque nós fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos, né? Essas pessoas que dizem: eu também sou filho de Deus, eles dizem porque não têm conhecimento, né? O que eles fazem? Fazem tudo contrário àquilo que Deus quer que seja feito, né? Não andam na presença de Deus, né? Não estudam a palavra de Deus, não têm conhecimento de quem é Jesus. E aí por diante, se for falar sobre isso, nós vamos gastar todo o nosso tempo e vamos fugir um pouco do contexto. Então vamos lá, para a nossa meditação da semana, eu quero continuar falando sobre fé, né? O pastor Carlinhos, ele pregou um pouco sobre isso também, né? Ele disse que nós temos que crer, né? E eu posso dar continuidade também falando um pouquinho de: se somos filhos de Deus, são aqueles que creem, né? O próprio versículo 12 no finalzinho diz: aos que creem no seu nome, esses são chamados de filhos de Deus. E quem crê é porque tem fé. E fé é você tomar uma direção e confiar que você vai chegar naquele lugar. Também é fé, porque nós, como crente, a nossa fé é que nós vamos alcançar a salvação. Aquele lugar que eu falo aqui nessa frase é a nossa salvação. Então nós temos que ter esse tipo de fé também. Fé, e muitas das vezes, é você esquecer a realidade dessa vida e entrar no mundo espiritual de Deus, né? A Bíblia diz, em Abacuque 2, versículo 4, eu não vou abrir a Bíblia, que eu não deixei preparada, mas é um versículo conhecido, diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Isso também está escrito lá em Romanos. Se os irmãos procurarem, vão encontrar essa frase, que o justo andará pela fé. E em muitos momentos da Bíblia os irmãos vão encontrar isso. Eu escolhi Abacuque, o que me veio na memória. Eu fiz uma pesquisa também e encontrei em Abacuque que o justo viverá pela fé. Nós que somos justos, nós que somos verdadeiros filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimos, temos que ficar longe daqueles hábitos que tinham os judeus nas Galácias. Eles acreditavam em tudo. Olha só, Jesus veio para o que era seu, e os seus
os judeus, não receberam, porque esperavam vir um Messias armado e com um exército para livrá-los dos homens maus. Às vezes fazemos também a mesma coisa, sabia? Às vezes fazemos também a mesma coisa. Esperamos que Deus venha nos livrar de tudo, como se nós não tivéssemos capacidade para nada. Opa, calma, vou explicar. Temos capacidade sim, e Deus também pode nos livrar de todas as coisas. Mas como diz a Bíblia, não vamos tentar a Deus. Não vamos deixar que Ele faça muitas das vezes coisas que nós podemos fazer. Deus age no impossível. O possível nós temos que fazer. É sobre isso que eu estou falando. Temos capacidade sim, porque Deus nos capacitou para suportar todas as coisas. Já diz o apóstolo Paulo em Filipenses 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Eles acreditavam em tudo. Os judeus acreditavam em tudo que falavam. Se chegasse alguém com bem vestido, bem trajado, com boa fala, eles estavam acreditando. Já esquecendo, né, o que o apóstolo Paulo tinha dito para eles, que Cristo era o suficiente na vida deles. Né? É onde os apóstolos os ensinavam, para que não se perdessem. Que nós possamos continuar a nossa jornada de fé diante de Jesus. Né? Um dia entregamos nossas vidas, como eu sempre falo, e é bom estar sempre lembrando, entregamos nossas vidas na mão de Cristo e não devemos acreditar em qualquer lábia que falam por aí. A própria Bíblia diz, né? Se disserem que eu estou ali, não vá, haverá muito falso profeta, o anticristo já está por aí, então nós temos que tomar muito cuidado nesse fim dos tempos. Amém, meus irmãos? Então vamos dar uma lida aí em Gálatas 3, tá bom? Aliás, na verdade, se os irmãos puderem, dá uma lida no Gálatas 1, 2 e 3, tá bom? Em todos os capítulos. Vocês têm uma semana para fazer isso. Então vamos encerrar por aqui e semana que vem a gente vai continuar ali em Gálatas depois do nós fomos até o 19, então nós vamos continuar do 19 em diante, amém? É isso aí, nós vamos continuar do 19 em diante. Então vamos orar para a gente poder encerrar por aqui a nossa aula dessa semana, amém? Ficam com Deus, Deus abençoe a todos os irmãos e obrigado por escutarem, né? Por me escutarem, amém? Então vamos à bênção apostólica. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo caiam sobre esse grupo, caiam sobre a igreja, caiam sobre o pastor de nossa igreja, em nome de Jesus Cristo. E todos os integrantes, nesse momento, digam amém e amém. A paz do Senhor Jesus. Até a próxima semana.